Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Estou com muitas saudades. A nossa aula de hoje de geografia, eu vou continuar falando sobre o trabalho. Na aula da semana passada, nós descobrimos a importância do trabalho, que o trabalho de todas as pessoas são necessários para o desenvolvimento de um país ou de uma cidadania. Hoje nós vamos ver sobre profissionais, emprego e desemprego. Antes de qualquer coisa, eu queria ler com vocês os versos que está em Provérbios 14, 23 e Eclesiastes 3, 12 e 13. Em Provérbios 14, 23 diz assim: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, olha só, aqui está nos dizendo que todo trabalho árduo traz proveito, ou seja, todo mundo que trabalha, no final vai ter o seu salário. Todo mundo que trabalha, no final vai ter proveito daquilo que fez. Mas ficar só falando, você não vai ganhar nada com isso. E Eclesiastes 3, 12 e 13 diz assim: então entendi que nesta vida tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Então, Deus nos dá inteligência, Deus nos dá sabedoria para ter uma profissão, para estudar, para ser alguém e para nos desenvolver bem em nossos negócios. Veja só, a nossa aula de hoje, nós também já aprendemos que existem muitas definições de trabalho, muitas que nós vimos nas aulas passadas. O trabalho é essencial na vida das pessoas, porque é por meio dele que os seres humanos obtêm o próprio sustento e de sua família. Ter um trabalho é um direito de todo cidadão. No entanto, muitos não encontram vagas ou então ganham salários baixíssimos. E há também aqueles que realizam trabalhos forçados por muitas horas diárias, sem nenhum direito ou proteção, independentemente da idade ou do sexo. Então a gente vê que ainda assim todo cidadão tem direito ao seu trabalho, mas nem todo trabalho é digno para todo tipo de cidadão. Então nós vemos isso todos os dias. Vemos também a importância do trabalho para os cidadãos. Os cidadãos, seja ele quem for, é importante ter o seu trabalho. Existe o OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, ela foi criada com o objetivo de lutar por um trabalho respeitoso. Então, essa organização, ela foi criada para quê? Para que todas as pessoas tivessem um trabalho respeitoso, com melhores condições e também para reduzir a pobreza no mundo inteiro. Ela é uma organização da agência da ONU. ONU, Organização das Nações Unidas. Então, ela faz parte da ONU e conta com a participação de representantes do governo, empregados e trabalhadores de 186 países. Então, olha só, nesse OIT não é somente os representantes do governo, mas além de representantes de governos, tem também os empregados e tem também os trabalhadores. Trabalhadores de quantos países? De 186 países. Mas onde é que está situada essa OIT? A OIT, ela está sediada em Genebra, na Suíça, e além de lá, ela possui escritórios em várias capitais brasileiras. Os membros da OIT os países que fazem parte da OIT devem garantir que trabalhadores e empregados trabalhem satisfeitos e com salário justo, eliminar todo tipo de trabalho forçado, impedir o trabalho de crianças e combater diferentes formas de discriminação a qualquer trabalhador. Então, olha só, todos os países que são membros da UIT, eles devem garantir isso aí, ó,
salário justo, eliminar trabalho forçado, impedir o trabalho de crianças e também combater as diferentes formas de discriminação a qualquer trabalhador, que infelizmente hoje muitos trabalhadores são discriminados por alguns serviços que eles fazem. Depois disso, aí vem uma pergunta para vocês: ativo ou inativo? O que é ser ativo ou ser uma pessoa inativa? Um trabalho ativo ou um trabalho inativo? Então, olha só, de acordo com isso daí, o IBGE classifica todos os cidadãos brasileiros em dois grupos. Então, todas as pessoas estão em dois grupos. Primeiro, população economicamente ativa, que são as pessoas com potencial para o trabalho, ou seja, aquelas pessoas que podem trabalhar. E o segundo grupo é a população economicamente inativa, ou seja, são aquelas pessoas que estão fora da idade de trabalho. Então, ativo, pessoas com potencial para o trabalho, e inativo, pessoas com idade fora. Então, elas estão fora, a idade delas já ultrapassou para o trabalho ou elas não têm idade suficiente para trabalhar. A população economicamente ativa. Quem está nesse grupo? Nesse grupo estão a população ocupada. Essa população ocupada, ela é composta de pessoas que estão trabalhando. Então, população ocupada, pessoas que estão trabalhando. São o quê? Os empregados, os autônomos e até aqueles não remunerados. Empregados, você já sabe, são todos aqueles que trabalham para um patrão ou empregador. Autônomo exerce uma profissão sem vínculos com uma empresa. Ele trabalha para ele mesmo. E esse não remunerado trabalha auxiliando algum profissional ou alguma instituição religiosa ou estagiando, mas eles não recebem pagamento. O segundo, esse grupo então tem a população ocupada e a segunda que é a população desocupada, que são formadas por pessoas que poderiam ou estão dispostas a trabalhar, mas por um motivo ou outro, eles não conseguem encontrar emprego. Então eles têm a idade para trabalhar, poderia estar trabalhando, mas infelizmente eles não acham nenhum tipo de emprego. Agora, a outra, que é a população economicamente inativa, é aquela que corresponde a pessoas que estão fora da idade de trabalho definida por lei. Então, é a lei que definiu isso aí. Nesse grupo estão quem? Os estudantes, os aposentados e portadores de deficiência de saúde que os incapacite de trabalhar. Então, olha só, é bem importante a gente deixar isso claro, que nem todos portadores de deficiência de saúde, eles são incapacitados de trabalhar. Alguns mesmo com deficiências podem trabalhar e estão trabalhando, porque todos têm direito ao trabalho. Muitos brasileiros portadores de alguma necessidade especial relacionada à saúde estão aptos para o trabalho. A deficiência dele, ele pode trabalhar mesmo com aquela deficiência. Por isso, a legislação brasileira, na Lei número 8.213 de 1991, definiu que toda empresa com 100 ou mais funcionários deve designar algumas vagas para esses profissionais. Então, essa lei aí, ela garantiu emprego para todas as pessoas que têm deficiência, mas que podem desenvolver alguma atividade de trabalho. Direitos de pessoas com deficiência. De acordo com a Lei número 10.098 do ano 2000, as empresas e cidades, elas devem oferecer condições de vida adequadas aos portadores de deficiência, permitindo que eles tenham autonomia e acessibilidade em ruas, calçadas, prédios, mobiliários, transportes,
meios de comunicação e demais equipamentos urbanos. As ruas e calçadas. As ruas, elas devem ser pintadas com lugares para os deficientes andarem com suas cadeiras de rodas ou de outro tipo. As calçadas, elas têm que ter rampas para eles subirem. Os prédios devem ter rampas para os cadeirantes. Se não tiver rampa, tem que ter pelo menos um elevador. As mobílias, elas devem ser padronizadas para o tipo de deficiência. Cada deficiente com a sua mobília certa para que eles possam desenvolver os seus trabalhos. Os transportes públicos, principalmente, eles devem ter as rampas de acesso para as pessoas com deficiências físicas e outros equipamentos urbanos. Então, nós vemos a necessidade da mobilidade urbana, ou seja, a necessidade das empresas e cidades oferecerem condições de vida adequadas aos portadores de deficiência. Além do mais, o que acontece quando falta trabalho? Hoje em dia, o Brasil vem passando por uma crise muito grande. E com isso vem faltando trabalho para a população, não só do Brasil, mas a população do mundo inteiro. Quando uma população que faz parte da população ativa não está trabalhando, diz que essa pessoa está desempregada. Ou seja, segundo o dicionário, o desemprego é uma condição de ociosidade involuntária. Ou seja, a pessoa está lá sem fazer nada e ela gostaria de fazer alguma coisa. Então, eles estão ociosos, mas não por vontade própria, é uma vontade involuntária. E isso tem levado muitas pessoas à procura de emprego. Vejam essa foto aí, o que ela está mostrando. Uma empresa, ela ofereceu emprego e milhares de pessoas estão na fila tentando um emprego, procurando por um emprego. Então, o desemprego no Brasil hoje, ele atinge muitas pessoas. E essas pessoas, elas estão à procura de um emprego. Mas quais são as causas do desemprego? O desemprego tem causas? Sim. Essas causas para o desemprego são muitas. Entre elas, nós temos a crise econômica. Um país que passa por uma situação dessa, vê o consumo de bens e serviços diminuir consideravelmente e, como consequência, optam pelo desligamento dos funcionários. É o que está acontecendo hoje no Brasil. O Brasil está passando por uma crise econômica por causa do Covid-19. Por causa disso, muitas empresas elas optam pelo desligamento dos funcionários, ou seja, preferem colocar os funcionários para fora porque eles não têm como pagar. Aí vem a segunda causa, redução de custos. Então, se eles passam por crise, eles não podem pagar as pessoas, então muitos cargos são cortados e, com isso, a diminuição de colaboradores. A terceira causa do desemprego é necessidade de profissionais mais capacitados. Muitas indústrias, muitas empresas têm vagas em aberto para muitos cargos, mas eles não são ocupados, não por falta de gente querendo trabalhar, mas por falta de qualificação. Ou seja, a pessoa não está qualificada ou não tem conhecimentos necessários para aquele cargo naquela determinada empresa. O quarto, substituição da mão de obra por máquinas. Nós vemos também isso, que em vários estabelecimentos há cada vez máquinas fazendo o trabalho repetitivo que os seres humanos costumavam fazer. Um exemplo desse são os caixas eletrônicos. Então, muita gente do banco são colocadas para fora do seu serviço porque algumas máquinas substituíram o trabalho de humanos. Então, essa é uma das, entre outras e outras causas de desemprego. Se eu fosse falar agora, seriam muitas. Então, são muitas causas do desemprego no Brasil e no mundo.
Mas o que que devo fazer? O que que uma família deve fazer quando falta trabalho? O que fazer quando tantos estão sem trabalho, sem receber salário? Quando uma família vive em uma situação de desemprego, algumas mudanças são necessárias a fim de reduzir os gastos. Nesse caso, todos os membros da família precisam colaborar. Então, não é somente o pai e a mãe que têm que colaborar, são todas as pessoas da família: pai, mãe, filhos e agregados. E as principais medidas são: primeiro, usar meio de transporte público, usar carona, bicicleta ou até mesmo andar a pé, porque você vai economizar um dinheirinho. Outra coisa, trocar produtos por similares mais baratos. Então você vai no mercado, tem dois produtos, só que um é mais barato do que o outro e é a mesma coisa. Então você prefere aquele que é mais barato. Outra coisa importante, esperar liquidações para comprar bens de valor alto. Então, esperar a liquidação, porque esses bens que o valor está alto, ele cai um pouco e fica mais barato. Outra coisa, poupar dinheiro para o caso de necessidade. Então, não gastar tudo que tem, guardar um pouquinho, porque se tiver alguma necessidade, ele vai ter como se manter dentro de sua casa com os seus familiares. Existem outras coisas que a gente pode fazer, mas essas são as principais. Profissionais e seu valor. Todo trabalho realizado, seja remunerado ou não, voluntário ou solicitado por alguém, deve ser feito com dedicação, ou seja, fazer o melhor possível. A Bíblia diz que todo o nosso trabalho deve ser feito com zelo e dedicação, como se estivéssemos trabalhando para o Senhor. Então, isso quer dizer que Deus ele está de olho em nosso trabalho. Então, nós não devemos fazer as coisas desleixado, nós não podemos fazer de qualquer jeito, mas deve ser feito com dedicação. Ao reconhecer a importância do trabalho dos profissionais que atuam no nosso dia a dia, nós contribuímos para que eles exerçam suas atividades com mais satisfação e alegria. Então, nós precisamos reconhecer a importância do trabalho dos profissionais, de todas as pessoas que atuam no nosso dia a dia, como, por exemplo, valorizar o trabalho do professor, o trabalho dos pais, o trabalho da secretária do lar, o trabalho dos garis, o trabalho de todas as pessoas, porque quando nós valorizamos e reconhecemos essa importância, esses trabalhadores, eles trabalham com mais satisfação e alegria. Afinal de contas, todos nós somos um. Todos nós desenvolvemos os nossos serviços e eles são essenciais. O que dizer se não tivesse um médico na situação que nós temos hoje? O que dizer se não tivesse um enfermeiro nas condições que nós estamos passando agora? Se não tivesse também aquela pessoa lá, ó, que limpa tudo o hospital, que é o zeladorzinho, que está limpando tudo, deixando tudo limpinho e cheirosinho. O que que ia ser do hospital? Em uma escola, se não tivesse alguém para limpar, como seria? Se não tivesse alguém para cozinhar e fazer o lanche, como seria? Se não tivesse alguém para ensinar, como seria? Então hoje, todos somos um e toda nação precisa do serviço individual de todas as pessoas, porque todos nós somos muito importantes. A partir daí, nós podemos ver que existe um dia todo especial, que por coincidência, ele vai ser comemorado nesta semana, na sexta-feira, que é o Dia do Trabalho. Como é que surgiu esse Dia do Trabalho? No ano de 1917, a cidade de São Paulo, ela teve uma das maiores greves gerais já registradas. A força que o movimento dos trabalhadores adquiriu era tão grande que, em 1924, o presidente Arthur Bernardes, ele acatou a sugestão de que nesse dia 1º de maio fosse o Dia do Trabalho no Brasil,
porque os outros países do mundo também já estavam comemorando o Dia do Trabalho no dia 1º de maio. Então, desta forma, desde o ano de 1924, o dia 1º de maio passou a ser feriado nacional. Mas para quê? Para todo mundo ficar em casa descansando? Não. Esse é um dia de lutas. Lutas para quê? Para melhores condições de trabalho em todo o mundo. Então, o Dia do Trabalho é um dia de luta para que os empresários, todas as outras pessoas reconheçam que nós precisamos de melhores condições de trabalho em todo o mundo. Veja só. Então, com isso, nós podemos ver a importância do trabalhador. E aí eu coloquei este poeminha para vocês, para a gente refletir. Quando eu crescer, quero ser um trabalhador, ter uma profissão que goste, ser futebolista ou doutor. Quero ser um astronauta, matemático, professor, ou trabalhar num campo e ser um agricultor. Quero ser um veterinário, para os animais bem cuidar, ou ser um cozinheiro e belas refeições preparar. Quero ser um soldado e o meu país defender, ou ser um atleta e a maratona vencer. Quero ser presidente de uma grande companhia, ou um inspirado músico e compor uma sinfonia. Eu posso ser tudo isto, porque os homens em união defendem os seus direitos, a pátria, a paz, o pão. Então nós podemos ver aqui, ó, que nós podemos ser aquilo que nós quisermos. Então, para isso, nós podemos escolher aquilo que nós quisermos e também valorizar aquilo também que os outros escolherem. Não querer ser melhor do que ninguém, porque toda profissão, seja ela qual for, ela é importante para todos nós, cidadãos. E do mais, o que é um trabalhador? Aqui vou homenagem para o trabalhador. Trabalhador, que com esforço e determinação ajuda a mover o país, que é responsável pelo desenvolvimento. Lembre-se, você é indispensável. Por isso, nunca deixe de lutar por melhores condições de trabalho e segurança. Faça valer todos os seus direitos. Então, veja só, aqui então está uma homenagem para os trabalhadores, para o dia 1º de maio, que é comemorado o Dia do Trabalho. Meus queridos, então nós vimos nessa aula de hoje, o que vem a ser profissionais, emprego e desemprego. O que é um profissional, o que é o emprego e o que causa o desemprego. Nós podemos ver a importância do trabalhador na sociedade e no mundo. Eu e você podemos respeitar e valorizar todos os trabalhadores, independente do lugar que eles trabalham ou não. Com isso, depois que vocês assistirem essa aula, aí vocês vão responder as atividades. Quais são elas? A página 110, que ela vem falando sobre você marcar as afirmações de acordo com o que vocês estudaram sobre a OIT. Depois, vocês vão fazer as páginas 112, a página 113. Essa página 113, você vai responder apenas o 7º, que diz assim, ó: entreviste um membro de sua família que esteja trabalhando e descubra como o trabalho satisfaz profissionalmente e contribui para o bem-estar da sociedade. E aí vocês vão usar esse roteirinho. Pode ser qualquer pessoa de casa, para não sair. Lembre-se que nós estamos em distanciamento social. O número 8 vocês não vão responder, porque ela é com todas as pessoas da sala de vocês. Então, esse 8 não é para responder. Aí depois, vocês vêm para a página 115 e 116, que ela vem falando sobre as causas gerais do desemprego. Depois também, vocês vão para a página 117 e depois, para finalizar, 119 e 120. Então, finaliza na 120. Então, bom trabalho e não esqueçam, ame e respeite
todos os trabalhadores. Beijo, amo vocês.